E hoje na nossa série sobre maternidade a gente recebe Ana Carolina Cobos. Ela é uma mãe arco-íris, que é um termo que se usa quando a mãe ela gera uma criança depois de ter sofrido uma perda gestacional ou neonatal. Ana, hoje você, primeiramente, né, muito obrigado por você estar aqui, compartilhar a sua história com a gente, Eu que essa agradeço, história Thiago. desse mês das mães, tá? Ana, você é mãe de um menino de 8 anos, mas antes dele você teve uma perda gestacional, não é? Isso, Thiago. Primeiro eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. Na verdade, antes do Bernardo, eu tive três perdas, né? Eu tive a Helena, que eu perdi no quinto mês. No quinto mês de gestação, ela nasceu prematura e era prematura extrema, então ela faleceu logo após o nascimento. Um ano depois, a médica me liberou para engravidar de novo, eu engravidei. E aí, com 6 semanas mais ou menos, a gente descobriu que era uma gestação anembrionária, e aí eu tive um aborto. E um tempo depois eu engravidei de novo, e aí, dessa vez, era outra menina, Larissa. E no sexto mês de gestação, entrei em trabalho de parto, e aí foi a mesma situação, né? Prematura extrema, no sexto mês de gestação, ela faleceu um pouquinho depois do nascimento. E aí foi um processo, né, assim, complicado, doloroso, uma história é, é, difícil, mas cheia de aprendizados também, né? A gente chegar no Bernardo, que hoje está aí, cheio de vida, né? A gente fala, né? Depois da tempestade tem o arco-íris, né? Uhum. E hoje ele está aí com 8 anos. Certo. De que forma, na verdade, quais foram os sentimentos predominantes naquele momento tão difícil? Aliás, nesses vários momentos, né? É, Que você teve essa série até você, de fato, conseguir realizar o sonho da maternidade. é muito difícil, né? Porque assim, a gente vira mãe a partir do momento que você está grávida, você é mãe. Né? Então é toda uma expectativa, é todo um amor que já começa a nascer ali, não só em você, no marido, em toda a família. E aquele ser está crescendo e você está ali, né, com mil sonhos, e de repente, da noite para o dia, aquilo se desfaz. Então, na primeira gestação, né, no caso da Helena, é, tudo aconteceu muito rápido, né? Foi tudo muito novo e eu perdi o chão, assim. Eu não sabia como reagir. Parecia que não era comigo, sabe? E eu falo que a participação do meu marido foi fantástica na minha vida, assim, né? Para eu levantar de tudo que estava acontecendo. Eu lembro de uma frase dele que foi muito importante para mim, porque eu estava no quinto mês já, então a gente já tinha várias coisinhas compradas, a gente já tinha carrinho, a gente tinha banheira, tinha muita coisinha, né? E eu lembro que já estava o quartinho da Helena, então quando eu cheguei em casa, eu fechei aquela porta e não, nem passava ali, nem passava na frente do quarto, sabe? E aí o meu marido pegou e falou comigo, ele falou assim, você não pode ficar assim, né? Você tem que reagir, você tem que, que entrar no quarto. E eu pensava, não, não vou entrar, porque eu não tenho a minha filha, tudo que está ali era para ela e ela não está aqui. Eu lembro que ele me pegou na minha mão, a gente entrou no quarto, e aí ele foi, me mostrou tudo. Ele falou: tá vendo? Tá vendo essa roupinha? Tá vendo esse carrinho? Tá vendo isso tudo que está aqui? Isso aqui é coisa material, né? A nossa filha, ela, infelizmente, ela se foi, né? Ela deixou um aprendizado para a gente. E a gente estava esperando um bebê. Mas vamos pensar que a gente continua esperando um bebê, né? O nosso sonho ele não pode parar aqui, né? A gente continua esperando um bebê. E a partir dali isso me deu um estalo e eu falei, gente, eu preciso reagir. E o mais louco é que quando ela nasceu, que eu sabia que ela não teria chance, né, de sobreviver. Foi um momento muito doloroso, porque eu falo que foi o momento mais doloroso da minha vida, porque eu sabia que eu estava perdendo a minha filha, né? No momento do nascimento dela, eu sabia que eu estava perdendo a minha filha, mas também foi um dos momentos onde eu mais senti amor na minha vida. Então, eu falo que eu não consigo desvincular, assim, eu não consigo olhar
tanto para Helena quanto para Larissa, eu não consigo olhar para elas e ver apenas dor, porque tem um amor enorme ali, sabe? Então eu falo que todo esse amor, ele não pode ter vindo em vão para mim. Então, eu coloquei muito na minha cabeça, e isso não é fácil, sabe? Porque é um exercício diário. Porque todo dia eu penso nelas, todo dia eu penso na idade que elas estariam, do que elas gostariam, que roupa elas iam gostar, que tipo de música elas iam gostar, né? Eu penso sempre, né? Bernardo, vamos embora. Eu penso, nossa, tinha que ser Bernardo, Larissa, Helena, vamos embora, né? Então eu penso assim, o que eu posso tirar de bonito da história delas, né? E aí eu penso, elas não estão aqui fisicamente, mas eu continuo mãe delas. Porque não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Então, eu acho que todo esse amor que eu senti e sinto, ele está indo para algum lugar, né? Eu espero que elas estejam recebendo. E eu penso que eu quero ser uma pessoa melhor todo dia. Não sei se vou conseguir, mas é o que eu tento. Porque eu espero um dia reencontrá-las, né? E espero que elas olhem para mim e falem, poxa, mãe, você fez bem, tô orgulhosa, sabe? Então, assim, eu quero ser uma boa mãe para o Bernardo e quero ser uma pessoa melhor para as minhas filhas, onde elas estiverem, sabe? Então, eu coloquei isso na minha cabeça, até para eu conseguir lidar com o dia a dia, porque eu não tinha certeza se o Bernardo viria, né? Então, eu tinha que ter alguma coisa para me agarrar e pensar, elas não vieram em vão. Então, eu tinha que pensar, eu tenho que ser alguém melhor. E você teve essas 3 perdas. Isso. E aí veio a 4ª gravidez do Bernardo. Isso. O que passou na sua cabeça quando você descobriu a 4ª gravidez, né? E vindo desse processo todo, dessas 3 perdas, o que passou na sua cabeça? Você ficou com medo? Como foi? Medo. Mas, ao mesmo tempo, também, logo depois, porque assim, eu perdi a Helena, e passei por um processo de reunir todas as minhas forças para ficar bem e tentar engravidar de novo. Aí eu engravidei da Larissa. Né? Aí tive esse aborto no meio do caminho e aí engravidei da Larissa. Quando eu perdi a Larissa, eu desabei. Eu desabei de um jeito assim, poxa, não é justo, sabe? Eu reuni todas as minhas forças para ficar bem e aconteceu de novo. E todo dia eu tô tentando ser uma pessoa melhor e aconteceu de novo. E aí eu enlouqueci mesmo, sabe? Eu briguei com Deus, eu briguei com todo mundo, eu queria separar, eu queria, sabe, tudo, eu queria tudo, queria largar, sabe? Queria ir embora, sabe? Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Tudo que eu acreditava, assim, né? Pra mim ali acabou, né? Eu sempre tive o sonho de ser mãe muito forte em mim, sabe? Sempre tive essa questão da maternidade muito forte, essa coisa do cuidar, né? Então, eu tive que trabalhar isso na minha cabeça de 1000 formas, né? Então, eu fui fazer terapia, eu desenvolvi, depois da gestação da Helena, eu desenvolvi transtorno do estresse pós-traumático, né? Que é como se o seu cérebro fotografasse um momento ruim que você vive e ficasse te mandando aquilo em determinados momentos da vida e você ficasse revivendo aquilo. Então, eu tive que... Aí, né, passei pelo tratamento logo depois da Helena. Quando veio a Larissa, já voltei para o tratamento. Então, já retomei o tratamento com medicação, com terapia. Aí foi toda uma busca, sabe? De tentar ficar bem, retomar minha fé, sabe? Que eu acho que isso é muito importante. Tá bem com o meu marido, porque eu meio que me culpava de não conseguir manter as gestações, né? Por mais que não era culpa de ninguém, né? Mas eu me culpava e eu ficava naquela, poxa, será que é justo ele estar comigo? Muita piração, né? Vem muita piração na cabeça da gente, muita cobrança. Então, assim, ficar bem com meu marido, retomar minha fé, os tratamentos, né? Psicológicos, psiquiátricos. E aí, dali, eu fui mantendo... fui tentando me reestruturar como pessoa, como mulher, como profissional, porque você vai parando um pouco tudo, né? E para dali eu falar, não, agora eu tô bem. Agora eu posso partir para
para tentar engravidar de novo ou não, né? Eu tenho que estar pronta para o que pode acontecer. E aí eu fui buscar um médico especialista, tentar descobrir o que estava acontecendo. Aí fui fazer achei um médico em Belo Horizonte. Aí quando eu engravidei, eu lembro assim, eu fiz todo esse trabalho de me reestruturar e eu estava tão segura de que se fosse para, eu conversava tanto com Deus, eu falava assim, poxa, meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho, sabe? Eu te imploro, só me deixa engravidar se for para dar certo. E aí eu lembro direitinho, sabe, Tiago, assim, um dia, quando eu e meu marido a gente tentou, a gente falou, não, vamos tentar mais uma vez, vai ser a última, né? Vamos tentar mais uma vez, agora com o médico em gestação de alto risco, tudo certinho e tal. Aí eu lembro direitinho, assim, um dia, de repente, eu senti, falei, eu tô grávida. Do nada. Eu estou grávida, eu tenho certeza que eu estou grávida. E aí eu lembro que foi tão forte a sensação, foi tão, sabe, foi uma coisa assim tão intensa, que eu lembro que eu tinha levado a minha filhada numa piscina de bolinha. Uhum. E aí eu lembro que eu peguei e falei assim, vou tirar uma foto dessas bolinhas, porque eu quero lembrar desse momento para sempre. Eu quero ter esse momento para sempre, porque eu sei que vai dar certo. E eu tirei foto dessas bolinhas, e eu tenho essa foto até hoje, toda vez eu falo, eu lembro direitinho desse dia. Eu lembro dessa emoção, sabe, que eu senti. E aí, a partir dali, eu comecei, né? Aí tem a parte prática, que a gente não pode esquecer. Médico. E aí, foi toda a questão. A certeza que ia dar certo, mas sabendo que eu tinha vários percalços pela frente. Então, fiz o pré-natal em Belo Horizonte. Eu tinha que ir toda semana em Belo Horizonte, né? E precisei ficar de repouso a gestação toda. Então, tirei licença do trabalho. Eu já tinha tudo programado. Tirei licença do trabalho. Num determinado momento da gestação, eu me mudei para Belo Horizonte. E aí eu te falo, assim, mesmo eu tendo essa certeza, né? Porque foi muito forte tudo que eu senti, eu tinha muito medo, né? Porque era uma gestação que eu não podia nem me mexer direito, né? Eu tinha que ficar deitada. Então, aí você imagina os momentos que eu tinha que viajar de Barbacena para Belo Horizonte, eu tinha que viajar deitada no carro, então eu ia morrendo de medo, voltava morrendo de medo. Então, toda semana eu chegava no médico chorando, falando que eu ia perder meu neném. E aí ele falava, você não vai perder o seu neném, fica tranquila, né? Eu tive que colocar aí nós descobrimos na gestação, né, que o meu problema é o meu colo do útero, ele encurta antes do tempo, né? O colo do útero, ele realmente ele vai encurtando no decorrer da gestação, mas o meu, quando o bebê começa a ter peso, ganhar peso, que é no segundo trimestre, o meu encurta muito rápido. Entendi. Então eu entro em trabalho de parto. Então, uma coisa que era para acontecer no 9º mês, o meu acontece no 5º, 6º mês. Uhum. Então, eu tive que fechar o meu colo do útero para ele não abrir. Então, eu coloquei um anel de silicone para fechar o colo do útero e ficar de repouso absoluto. Então, era isso. Eu ficava deitada. Quando chegou no 5º mês, eu me mudei para Belo Horizonte, fiquei em repouso. Né? Então, assim, era o tempo todo com medo. E aí ele falava, escolhe um nome para o seu filho. Eu falava, não vou, já queimei 2 nomes, não vou escolher nome para ele. Uhum. Compra roupa para ele. Falei, não vou comprar nada, vai ficar sem roupa esse menino. Então, assim, eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha um lado meu que tinha uma certeza, uma fé, eu acreditava, mas tinha um outro lado que eu tinha muito medo, né? E aí eu lembro que no dia do parto, assim, eu tava, né, assim, muito tensa. E o médico falava comigo, fica tranquila, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E na hora que o Bernardo nasceu, eu pensava, chora, menino, chora, sabe? E quando eu ouvi o choro dele, eu falei, gente, deu certo, sabe? Justamente daí isso que eu ia te perguntar. Porque você chegou nas outras gestações até o 5º, 6º mês. Nessa você chega no 9º mês, na sala de cirurgia, para tudo. Como foi pegar o seu filho no colo, depois de toda essa experiência, que vamos dizer assim, a gestação dele não começou nem 9 meses antes, né? Começou lá quando a Helena surgiu. Né? Então, como é que foi, por fim, pegar o seu filho no colo? Eu não sei nem te descrever, assim.
Até hoje eu conto pra ele, sabe? Assim, eu lembro que, nossa, assim, foi um acontecimento, né? Porque aí minha família toda foi para Belo Horizonte para assistir o parto, todo mundo ficou lá vendo, sabe? Aquela coisa, todo mundo queria ver. E o médico louco para fazer o parto também, sabe? Aquela vibração. E aí, na hora que ele nasceu, sabe, assim, que eu escutei o choro dele, e o choro dele, assim, é tipo, ele demora pra chorar, sabe? Parece carro que demora pra pegar. E até eu entender isso, né? Quando ele chorou a primeira vez, eu falei, meu Deus, esse menino não chora. E aí, quando ele chorou, eu falei, nossa, gente, que coisa, assim. Aí, quando o médico colocou ele aqui no meu peito, sabe, assim, que ele parou de chorar, assim, olhou pra mim, que eu olhei pra ele, sabe, assim, que eu vi os olhinhos dele, assim, olhando pra mim, eu falei, gente, você, cara, você que tava aí dentro, né, chutando a minha barriga. Foi uma emoção tão grande, sabe, assim, porque as meninas, a Helena eu vi mais de perto, a Larissa, eles não me deixaram chegar muito perto dela, né, mas. E ele estava aqui, sabe? E ele estava aqui. Então, assim, era um sonho de tantos anos, né? E isso é muito engraçado, porque até hoje eu faço isso, assim, sabe? Assim, eu abraço ele, dou um cheiro nele gostoso, e às vezes eu penso assim, gente, como é que pode, né? Assim, é tão. Isso é uma coisa que eu falo também, que as meninas me ensinaram muito. A gente valorizar, sabe? Coisas tão pequenas, sabe? Que às vezes a gente não dá valor. Mas são coisas tão pequenas assim. É você chegar em casa e poder cheirar seu filho, sabe? Que esteja fedidinho correu até na escola, sabe? Mas você chega e dá um cheirinho nele. Sabe assim, eu falo, gente, essa semana teve, né, apresentação de Dia das Mães. Teve mãe que chegou, ai, nossa, na hora do trabalho. Eu falo, nossa, gente, quantos anos eu passei assim pensando, queria tanto pedir o meu chefe para sair um dia, sabe, para ir na apresentação do Dia das Mães. Por mais boba que seja, por mais, sabe, criança sem graça, criança chora, como isso é importante, sabe? Como isso é legal, como é bacana criar esse vínculo com a criança, sabe? Com o seu filho, aproveitar cada momento. Eu não me arrependo de nada, assim, não me arrependo de, nossa, você não vai em tal lugar para ficar com ele? Isso, vou ficar com ele, sabe? Vou ficar com ele, daqui a pouco ele está indo fazer faculdade, daqui a pouco ele já vai sair sozinho com os amigos, daqui a pouco, né, ele vai ter os momentos dele. Então, Aproveitar, né? é aproveitar estar com ele e essas pequenas coisas mesmo, sabe? É fazer tarefa, é o cabelo maluco, é isso, sabe? Ô, Ana, e para quem está ouvindo a gente, está vendo a gente e que talvez passando pela mesma situação que você passou, que palavra você pode dar? Não vou dizer nem uma dica, né, mas uma palavra, talvez ou de conforto ou uma sugestão. O que você pode dizer para essa mãe que também está lutando para, de fato, ter o seu filho nos braços? Eu acho, Tiago, que se a maternidade realmente é um sonho, sabe? Se é o que a pessoa busca, se é o que ela quer, primeiro tem que ter fé, tem que acreditar, claro. Né, eu acredito muito em Deus, eu tenho fé, né? Eu tenho minha ligação com Deus, igual, né, eu comentei aqui, né? Eu briguei com Deus, depois eu tive que retomar, mas assim, não espere isso cair do céu, sabe? Quando a gente perde um filho, principalmente a perda gestacional ou a perda neonatal, esse é um luto muito sozinho, muito solitário. Muitas vezes não é reconhecido, sabe? Eu ouvia muito isso. Ah, mas você não é mãe. Ah, mas não, mas sua filha nem nasceu, né? Então assim é uma coisa é muito triste, sabe? As coisas que a gente escuta. Ah, mas Deus quis assim. Ah, mas não cai uma folha do céu sem que Deus queira. Gente, são frases assim que a gente não precisa ouvir. A gente precisa de um abraço, a gente precisa de alguém que só fique do lado, sabe? Então assim, primeiro, busca ajuda, sabe? Converse com pessoas que já passaram por isso, porque elas vão entender melhor, né? Mas não se agarre nisso, sabe? Por mais difícil que seja, tente transformar essa dor,
né? Não fique uma pessoa amargurada porque você teve um aborto, porque você teve uma perda, independente do tempo que foi, né? Eu honre a vida, né? Honre o momento que você teve com aquela criança. Que seja um mês na sua barriga, que seja 5 anos na sua vida, honre o momento que você teve com aquela criança, né? E não faça disso uma amargura. E depois, né, se a intenção é ter outro filho, busque apoio médico, né, para descobrir o que aconteceu, né? E viu que não vai dar, sabe? Não tenha medo de tentar por adoção, sabe? Eu vejo, nossa, assim, eu vejo tantos exemplos de mãe por adoção que, assim, são fantásticos, sabe? Eu fico apaixonada e mãe é mãe, mãe é mãe, sabe? Não tem jeito. O amor que a gente sente, ele tá aqui pronto para cuidar de quem aparecer, sabe? De quem aparecer. Então, se o sonho, né, de quem estiver me ouvindo, me assistindo, se o sonho é ser mãe, corre atrás disso, sabe? Não espera ficar cair do céu, não, sabe? Corre atrás disso. Ana, muitíssimo obrigado pela sua participação. Já desejo a você um feliz Dia das Mães, Eu um que feliz mês das agradeço. mães, uma feliz vida de mãe para você. Foi muito gratificante ouvir sua história, aprender com sua história também. Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Thiago. E um feliz Dia das Mães para todo mundo, né? Que estiver ouvindo, que estiver assistindo.